MC News, chegou a hora da gente falar com Patrícia Krause, economista-chefe da COFACE, chegando aqui na nossa programação. Patrícia, seja bem-vinda, muito bom dia para você. Obrigada, bom dia. Bom dia. Patrícia, queria começar falando contigo, né? Esses dados da inflação que saíram hoje, IPCA trazendo aí uma deflação de 0,68% em julho, 10,07%, né, de uma inflação nos últimos 12 meses. A gente vê aí esse impacto, né, realmente grande que trouxe a redução do preço dos combustíveis, da tarifa também de energia elétrica, mas eu queria entender a sua avaliação sobre a inflação aqui no Brasil, quais destaques aí você acabou vendo aí nesses números divulgados? Bom, de fato, a gente já esperava essa deflação, a maior da história desde o início da série de 80. A gente sabe que tem o fator da redução dos impostos, mas ela veio ainda mais forte, mais intensa do que esperado, né? Então, de fato, foi concentrada principalmente na parte de transportes, com a queda do preço da gasolina e também do etanol, no grupo depois seguido de habitação, pela redução da energia elétrica também, por conta das medidas, mas eu acho que eu colocaria ainda como destaque um fator de que a maioria dos 9 subcomponentes, né? Então a gente teve dos 9, 2 em contração, mas os outros, a grande maioria também mostrou uma desaceleração na alta no mês, né? Com exceção principal ali na parte do grupo de alimentos, puxado pela parte de laticínios, seus derivados, mas em geral eles mostraram uma desaceleração no mês. O outro fator importante, quando a gente olha o índice de difusão, né, que mostra quais foram os itens que tiveram alta no mês em relação ao anterior, ele também, que estava bastante pressionado, também teve uma descompressão no mês, indo para 62,9 e estava em 66,6 no mês passado, né? Então, esse é o menor valor desde março de 2021. A gente sabe que a trajetória da inflação ainda é bastante complicada, né? Mas com certeza é um sinal positivo, e a gente tem visto também as projeções de mercado sistematicamente sendo revisadas para baixo, né? Poderia ser um sinal positivo a princípio. O mercado já vem precificando a inflação, né, por volta dos 7% no final desse ano, no ano que vem também acima do teto da meta, e o número convergindo ali para a meta só lá em 2024. Você acha que nesse ano a inflação pode cair mais, e o que precisaria ser feito para que isso acontecesse? Olha, a princípio eu não acho que deva cair mais do que isso. A meta está em torno de 7, 7,5 é o projetado, né? Eu acho que os fatores principais que poderiam contribuir para uma redução ainda mais forte são fatores externos, realmente a evolução do preço das commodities. Então, a gente tem visto uma descompressão de preços mais recente, mas não acho que isso deva ganhar uma intensidade ainda mais forte à frente. Né? Na parte energética, principalmente, a gente tem uma oferta ainda limitada, a gente sabe que tem as questões, as tensões geopolíticas também que afetam. Na parte de commodities minerais, que tem tido uma redução mais intensa, a gente pode também sentir à frente um efeito dos estímulos por parte da China, né? Então, isso pode ser que não tenha uma redução mais forte de preços à frente. E no cenário agrícola também tem os riscos climáticos e, enfim, também a alta de custos pelos preços fertilizantes relacionados também à energia. Então, esse cenário ainda é bastante incerto, e eu não creio que ele deva perder força significativamente ainda esse ano, e com isso não vejo um cenário de inflação perdendo ainda mais força no Brasil até o final do ano. Inclusive, Patrícia, com essa inflação até mais alta, né, a arrecadação aí federal tem crescido também, a gente viu aí até um superávit recentemente, né, os gastos podem ser maiores também, por um outro lado, tanto que a gente acabou trazendo aí, né, exatamente essas informações desse superávit também, vimos outros benefícios sendo criados, mesmo assim, contas públicas estão seguindo em ordem, segundo o próprio ministro Paulo Guedes. Bom, com a queda da inflação, você acha que isso pode trazer algum impacto, alguma consequência negativa aí para essa arrecadação, para a economia por aqui? Quais reflexos que a gente pode acabar vendo aí, né? O governo pode acabar sentindo nos próximos anos? Não, a princípio eu acho que isso seria, claro que isso
pode ter um efeito positivo na parte de arrecadação, que influenciou nos meses anteriores, né? Mas, de modo geral, também você pode ter algum contrabalanceado uma redução da inflação, uma redução da pressão, pode ajudar também no consumo, na atividade, com isso também você tem arrecadação por outros lados. A gente tem a questão dos preços ainda bastante favoráveis, principalmente, novamente, as commodities energéticas, que também ajudam. Então, eu acho que, assim, a questão fiscal tem ajudado esse ano, mas segue com uma preocupação à frente. Mas eu acho que, né, a gente não pode pensar numa queda da inflação como um efeito muito negativo em relação à muita arrecadação. Eu acho que é mais em pensar sobre as medidas de contenções de gastos à frente, né? Patrícia, até repercutindo aí uma notícia que saiu hoje, né, que o Ministério da Economia estaria ali estudando uma alternativa ao teto de gastos, que poderia até haver um teto da dívida e não um limite para os gastos. Aí o teto estaria atrelado à arrecadação e à capacidade também de pagamento dessas dívidas. Isso poderia ser colocado em prática realmente? Claro, caso seja reeleito o presidente Jair Bolsonaro, né? Queria saber como é que você vê esse tipo de medida. Seria uma alternativa viável? Já tanto o Bolsonaro quanto o Lula já deram sinais de que vão rever o teto caso eleitos. Eu acho que o teto de gastos não é uma coisa intocável, né? Mas a gente tem que ver, assim, acho que é uma discussão muito inicial, precisa ver detalhes de como seria feito. Acho que se tiver uma nova ideia, mas bem planejada, que mostre um controle adiante, um compromisso, de repente possa ser adotado, mas a gente precisa ver o que é. Não é simplesmente vamos acabar com o teto de gastos e não ter nada no lugar, né? Acho que tudo precisa ser bastante debatido e ver detalhes. Então, acho que isso é uma ideia inicial, né? Mas, com certeza, acho que esse é um ponto importante, independente de quem esteja em janeiro do próximo ano, é sobre a consolidação fiscal. Patrícia, ainda falando, né, em relação às notícias aí de hoje, a gente falou de inflação, mas eu queria trazer aqui a questão da ata do Copom, né? O Banco Central hoje deu a entender que o ciclo aí de aperto monetário está realmente no fim, né? Estaria aí talvez mais um reajuste, menor magnitude, mercado muito, se fala talvez em 14%, o fechamento aí desse ciclo, porém também, né? Isso foi até bem visto pelo mercado, porém a gente também viu que na ata ele sinaliza ali que essa taxa ela pode ser mantida aí por um período, né? Sem determinar quanto tempo começaria a cair aí a taxa de juros. O que você acha especificamente, né? Você também concorda aí, como muitos economistas pensam, em torno de 14% aí a Selic? Como que você recebeu aí essa ata do Banco Central hoje? Bom, eu acho que para mim não mudou muito da ata para a decisão na última semana. Para mim, o cenário base é de que ele deve manter a taxa em 13,75, não deve fazer esse último ajuste na próxima reunião, né? Ele já menciona na ata também que teve o ajuste muito intenso, né, e tempestivo, então, e que esses efeitos eles tomam tempo até serem observados de fato, que isso deve ficar mais para o segundo semestre, né? Então, a gente já tem essa redução das projeções de inflação para esse ano, ainda que a inflação vai certamente encerrar muito acima do teto da meta, mas a gente tem alguma melhora, né? Ele também mudou um pouco o horizonte, colocando um foco maior no primeiro trimestre de 2024. Então, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2024 e a projeção, segundo o Banco Central, que estaria em 3,5%, então ele já estaria, né? A meta de 2024 é de 3%, mas já estaria mais se aproximando, e inclusive eles falam que fecharia o ano de 2024 em 2,7%. Então, eu entendo que eles vão manter-se em 13,75, não fecharam, deixaram esse espaço em aberto para um possível ajuste final, porque, claro, a gente tem um cenário externo também muito, muito incerto, né? Então a gente não tem como cravar que não seja necessário nenhum ajuste adicional, mas acho que sim, a princípio tudo mais constante e reforçado também pelo esse dado hoje do IPCA, que veio ainda mostrando uma queda do IPCA ainda mais forte do que inicialmente esperado. Ele deve esperar para não fazer um ajuste ainda mais forte e talvez não seja tão necessário, dado que no horizonte até 2024 a inflação convergiria para a meta.
Patrícia, só para fazer aquela pergunta, né, que todo economista odeia que jornalista faça relacionada a dólar, brincadeiras à parte, mas só porque eu trouxe aqui mais cedo uma informação, né, do aumento do fluxo estrangeiro de volta aqui na nossa bolsa, né, nos 5 pregões aí de agosto, já trazendo aí realmente uma volta mais expressiva. A gente viu, né, na verdade, um movimento da moeda, do dólar no mês passado, ganhando força, não em cima só do real, mas em cima de outras moedas, até inclusive do euro. A gente viu muito esse movimento, principalmente depois, né, do número também da subida de juros lá pelo Fed e também, né, a questão do fato que agora a gente teve aí um número na semana passada de criação de empregos forte nos Estados Unidos, trazendo também uma preocupação de uma continuação da inflação por lá e talvez, né, de repente o Fed tendo que continuar numa política mais hawkish, né, aumentando os seus juros lá nos Estados Unidos, e isso também repercute pela força do dólar. Muitos investidores estrangeiros, né, acabam tirando dinheiro de emergentes, deixando nos Estados Unidos por uma questão mais de segurança, e a gente viu aí realmente no mês passado o dólar ganhando força. Agora a gente está vendo um movimento contrário. Não vou te perguntar, né, aí qual a sua projeção do dólar, mas se você acredita, né, exatamente aí, né, nessa mudança de patamar aí do real agora novamente ganhando força, trazendo também, né, investidor para cá, mas a gente não pode esquecer que o Fed deve sim continuar aí hawkish na próxima, né, subida aí de juros. Afinal, a gente está vendo aí um número bem alto de geração de empregos lá e deixando, né, a gente está guardando o CPI, claro, ainda, mas deve vir alto, isso, né, Patrícia? Como que você vê tudo isso? Sim, é claro que, como você mencionou, o câmbio é sempre a pior variável para a gente fazer uma projeção, mas eu acho que esse movimento não deve ganhar uma força adicional. Acho que o mercado está muito volátil, e pelo cenário externo, então não vejo um espaço para o real de forte apreciação mais adiante, né? Até lembrando que a gente tem eleições e, por mais que não esperando uma forte depreciação, mas sempre pode causar também alguma precaução no período, e acho que mais o principal fator para mim é, de fato, o mercado externo. Então, eu acho que, mesmo que a gente tem o mercado reacionando a cada dado que sai nos Estados Unidos, né, mas a gente entende que o cenário base é que o Banco Central americano vai continuar subindo taxa de juros, né, vai continuar hawkish. Então, e não só o Banco Central nos Estados Unidos, mas também em outros bancos centrais de mercados desenvolvidos, né, então no Banco Central da Inglaterra, no caso da zona do euro também. Então, com todo esse movimento, eu acho que isso prevalece. Não vejo que o real deve apreciar mais tão forte adiante, né? Então, amanhã, a ver também qual vai ser o dado da inflação, se nos Estados Unidos vai ter alguma desaceleração ou não, né? Porque no mês passado também surpreendeu para cima, então a ver se esse vai ser o caso novamente, ou se vai de 9,1 para o consenso aí de 8,7, né? Tá certo, Patrícia, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, seja sempre muito bem-vinda.